Olá, boa noite. Boa noite. Donald Trump anuncia um tarifaço mundial. 25% sobre todos os carros fabricados fora dos Estados Unidos. 34% para produtos da China. 20% da União Europeia. Importados do Brasil, 10%. Israel anuncia o plano de tomar um território extenso da faixa de Gaza. O ator Val Kilmer morre de pneumonia aos 65 anos. E a Globo apresenta a programação especial que vai celebrar os seus 60 anos. O Jornal Nacional está começando. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. O presidente americano Donald Trump anunciou hoje tarifas sobre produtos importados pelos Estados Unidos. Segundo ele, para estimular a indústria americana. This is one of the most important days, in my opinion, in American history. Hoje é um dos dias mais importantes na história americana. É a nossa declaração de independência econômica, disse o presidente americano no início do discurso. Donald Trump chegou pouco depois das 5 da tarde no horário de Brasília e foi aplaudido por integrantes do governo como vice-presidente, secretários e aliados. Nenhuma de nossas empresas podem entrar em outros países, sejam amigos ou inimigos. E em muitos casos, o amigo é pior do que o inimigo no comércio. And in many cases, the friend is worse than the foe in terms of trade. Trump disse então que tarifas são necessárias para recuperar o que chamou de hemorragia de empregos nos Estados Unidos e diminuir o déficit recorde de 1,2 trilhões de dólares no ano passado. Declarou essa situação uma emergência nacional que ameaça a segurança americana. O presidente mostrou uma tabela, numa cartolina, com alguns dos países submetidos ao que ele chamou de tarifas recíprocas. Na primeira coluna, os nomes dos países. China, 67%. That's Ao lado, um percentual referente a tarifas monetárias e outros tipos de barreiras comerciais aplicadas por esses países aos produtos americanos. E na coluna da direita, as tarifas que passarão a ser cobradas pelos Estados Unidos. O presidente não deu detalhes de como os cálculos dos percentuais foram feitos. No caso do Brasil, as duas colunas mostravam 10%. Ou seja, o Brasil cobra 10% e será cobrado 10% de tarifa. Veja os números. Eles são tão desproporcionais, tão injustos. Ao mesmo tempo, vamos estabelecer a tarifa base mínima de 10% para outros países para ajudar a reconstruir nossa economia e prevenir trapaças, disse Trump. A regra ficou assim. Todos os países que fazem comércio para os Estados Unidos terão uma tarifa base de 10%. Além disso, cerca de 60 países vão ter uma taxa adicional, de acordo com o cálculo feito pela Casa Branca. As tarifas de 10% começam a valer no dia 5 de abril e as dos países com sobretaxa no dia 9 de abril. 10 dias depois de tomar posse, o presidente assinou um decreto impondo tarifas de 25% aos vizinhos Canadá e México e de 10% à China. Em 10 de fevereiro, o governo anunciou uma taxa a todos os países que importam alumínio e aço aos Estados Unidos. O Brasil é o segundo maior fornecedor de aço e é o 15º de alumínio para os americanos. Na semana passada, a ofensiva foi contra peças e carros produzidos fora dos Estados Unidos. Entre os países mais afetados estão Canadá, Alemanha e Japão. Donald Trump convidou para o anúncio aqui no Rose Garden trabalhadores das indústrias metalúrgica, energética e automobilística. A banda militar deu o tom patriótico para essa celebração que o presidente classificou como o Dia da Libertação dos Estados Unidos. O professor de economia da Universidade de Colômbia, José Shakeman, explicou que os americanos devem, primeiro, sentir um impacto negativo no bolso com o aumento da inflação. A primeira coisa que se deve esperar é o aumento dos preços, né? Se isso vai se tornar um processo inflacionário ou simplesmente uma alta durante um certo período, depende muito do que o Fed vai fazer, etc., né? Mas, de alguma maneira, os preços têm que se reajustar. Então, a primeira coisa que você vai ver é um reajuste em preços, né?
No Brasil, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e o Itamaraty ainda estudam qual vai ser o impacto da nova tarifa americana sobre os nossos produtos de exportação. As manifestações da equipe econômica eram de apreensão e preocupação antes do anúncio. Não é fácil o momento que nós estamos vivendo, é um desafio global muito interessante, todo mundo muito apreensivo. O dia de hoje é um dia muito particular que o mundo está vivendo. O fato de ser algo que não é especificamente para o Brasil, mas para o mundo inteiro, pode parecer até contraditório, mas nos preocupa ainda muito mais, porque isso pode impactar a inflação mundial e, consequentemente, uma retração econômica, são perdas de emprego, é inflação. Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, conversou com o representante de comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer. O chanceler reforçou a negociação para um sistema de cotas para as compras americanas de aço e alumínio do Brasil. Desde o dia 12 de março, a tarifa comercial do governo Trump subiu para 25%. Equipes técnicas dos dois governos têm feito reuniões virtuais semanalmente, mas sem avanço por enquanto. Nas trocas comerciais entre Brasil e Estados Unidos, os americanos têm vantagem. Os Estados Unidos acumularam um superávit de mais de 58 bilhões de dólares no comércio de bens e serviços com o Brasil de 2019 a 2024. Depois do anúncio, a Associação Brasileira do Alumínio reforçou preocupação com os impactos da sobretaxa sobre os produtos de alumínio brasileiros e defendeu o fortalecimento dos instrumentos de defesa comercial e da recalibração da política tarifária nacional com o objetivo de corrigir distorções e evitar que práticas assimétricas comprometam a competitividade da indústria brasileira do alumínio. Aqui na Câmara, os deputados avançaram rapidamente na resposta brasileira a ações comerciais contra o Brasil, incluindo quebra de acordos e novas barreiras. O projeto da reciprocidade, que foi aprovado ontem no Senado, teve o pedido para uma votação urgente aprovado por uma ampla maioria. O projeto prevê que o Brasil pode responder com taxas ou restrições sobre importações de bens e serviços e também com a suspensão de acordos, investimentos e de direitos de propriedade intelectual. Alguns dirão, isto é vinculado à questão que se toma agora uma decisão nos Estados Unidos? Não, é um dispositivo que serve a todos os acordos comerciais com todos os blocos e todos os países. Esse dispositivo não é refém de nenhuma polêmica momentânea política ou governamental, é um dispositivo que preserva o interesse do país. Há pouco, os deputados aprovaram o texto da reciprocidade. Agora há pouco, numa nota conjunta, os Ministérios das Relações Exteriores e do Desenvolvimento afirmaram que o governo brasileiro lamenta a decisão dos Estados Unidos e que ela viola os compromissos dos americanos na Organização Mundial do Comércio, como as demais tarifas já impostas aos setores de aço, alumínio e automóveis. O governo brasileiro afirma que buscará, com o setor privado, defender os interesses dos produtores nacionais junto ao governo dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que se mantém aberto ao diálogo. O governo brasileiro avalia todas as possibilidades de ação para assegurar a reciprocidade no comércio bilateral, inclusive recorrendo à Organização Mundial do Comércio. As tarifas de Donald Trump atingem um dos pilares da economia global. As trocas comerciais entre os países equivalem a mais da metade de toda a riqueza produzida no planeta. A Avenida Paulista, em São Paulo, agora fica mais longe de Wall Street, o maior centro financeiro do mundo, em Nova York. E, na verdade, são os Estados Unidos que vão se distanciando do mundo todo, o que não é pouca coisa no mapa da economia global. É uma nova ordem econômica, na avaliação do professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Essencialmente, se a gente pensa nas últimas 3, 4 décadas, o comércio global tem sido um dos pilares da economia internacional. Tanto pelo fato de que ele aprofundou a complementaridade entre economias do planeta inteiro, ou seja, países podendo exportar determinados produtos, importar outros, mas também como reduziu custos de produção. É sobre o resultado das trocas comerciais entre os países que se constrói a expansão das cidades, dos campos agrícolas, que se sustentam os empregos, que
que se cria a inovação tecnológica, o avanço e até o retrocesso social. O Banco Mundial calcula que as trocas comerciais representam mais da metade da riqueza produzida no mundo. O Brasil ainda tem terreno para ganhar. Aqui, a soma das importações e exportações equivale a 34% do PIB. E as tarifas de Trump abalam antes a própria casa. A professora de macroeconomia do INSPER explica. A economia americana passa, com essas novas tarifas, a ter produtos importados mais caros, né? Essa taxação faz com que o produto importado entre na economia americana menos competitivo, porque a ideia é justamente conseguir gerar essa redução da demanda de importados e uma troca dessa demanda pela busca de produtos locais. Então, isso por si só já impõe para a economia americana um custo maior. E ainda que os Estados Unidos se distanciem, o que acontece lá, acontece no mundo. Em 10 semanas na presidência, Trump já mudou o ritmo, os planos, a lógica dos centros financeiros do mundo. As principais economias já vêm lidando com o risco da alta do custo de vida, das taxas de juros, com o desafio de sustentar o crescimento. E agora, toda vez que os Estados Unidos se movimentam na direção contrária da globalização, geram uma onda de incerteza que chega a todos os continentes. Há uma preocupação se vale a pena construir novas indústrias, novos campos de produção, por exemplo. Se você tem essa desconfiança, fica tudo muito volátil. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer de fato, como os países vão reagir a isso, né? Então tem uma grande dúvida sobre o crescimento econômico mundial, sobre como que a economia mundial vai, de alguma forma, se posicionar depois desse momento. É um momento muito diferente. A seguir, o plano israelense de anexar território na faixa de Gaza. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. O governo de Israel anunciou uma expansão das operações militares e o plano de tomar um território extenso da faixa de Gaza. Israel expandiu a zona de segurança nas fronteiras do território palestino e deu ordens para esvaziar a área. Além disso, o governo anunciou que as forças israelenses vão ocupar um novo corredor, o Morag, separando Rafah, onde fica a passagem para o Egito, da região mais densamente povoada de Khan Yunis. Agora estamos cortando a faixa de Gaza e aumentando a pressão passo a passo para que os terroristas entreguem os reféns. Quanto mais se recusarem, maior será a pressão, ameaçou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A primeira fase do cessar-fogo entre Israel e o Hamas terminou em 1º de março. Na segunda fase, o Hamas deveria libertar os reféns remanescentes e Israel manter as tropas fora de Gaza. Mas as negociações não foram em frente. Há 2 semanas, Israel retomou as operações militares para libertar os reféns. Parentes dos sequestrados acusaram o governo israelense de sacrificar vítimas para capturar território. 59 israelenses ainda estariam em cativeiro. Israel confirmou a morte de pelo menos 35 deles. Enquanto isso, segundo o Hamas, ataques israelenses mataram mais de 60 palestinos hoje. Cerca de 20 numa clínica das Nações Unidas. De acordo com as Forças Armadas de Israel, o Hamas usava a clínica da ONU para planejar novos ataques. O grupo terrorista negou. Agora à noite, o primeiro-ministro israelense embarcou para a Hungria. A viagem chama atenção porque, como signatário do Tribunal Penal Internacional, o país tem a obrigação legal de detê-lo, já que Netanyahu é alvo de um mandado de prisão para enfrentar as acusações de crimes de guerra e contra a humanidade. Mas o anfitrião, Viktor Orbán, já avisou que vai ignorar a decisão do TPI. O presidente Trump e o bilionário Elon Musk sofreram uma derrota nas urnas no estado de Wisconsin. A juíza Susan Crawford derrotou com folga o candidato conservador apoiado por Musk e vai manter a maioria progressista na Corte Suprema do estado. No judiciário brasileiro, é o equivalente à segunda instância. Lá, os juízes da corte são escolhidos pelo voto direto.
Os analistas afirmam que a eleição dela foi uma resposta de eleitores ao governo Trump. Um senador do Partido Democrata quebrou o recorde de discurso mais longo na história do Congresso americano. Cory Booker, que representa Nova Jersey, discursou contra o governo de Donald Trump por 25 horas e 5 minutos. Não teve pausa nem para ir ao banheiro. A Quest Consultoria divulgou hoje uma pesquisa com a avaliação que os brasileiros fazem do governo Lula. Uma das perguntas foi sobre a aprovação do trabalho do presidente. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em julho do ano passado, 54% aprovavam o trabalho do presidente Lula. Em outubro, 51%. Em dezembro, 52%. Em janeiro, 47%. E agora, 41%. Em julho, 43% desaprovavam o trabalho de Lula. Depois, 45%, 47%, 49% em janeiro e agora 56%. 3% não souberam ou não responderam em julho. Na sequência, 4%, 2%, 4% e agora 3%. A Quest também pediu que os entrevistados avaliassem o governo de maneira geral. Em julho passado, 36% avaliavam o governo Lula de maneira positiva. Em outubro, 32%. Em dezembro, 33%. Em janeiro, 31% e agora 27%. 30% consideravam o governo Lula regular em julho. Depois, 33%, 34%, 28%, agora 29%. 30% avaliavam o governo Lula de maneira negativa em julho, 31% em outubro e em dezembro, 37% em janeiro e agora 41%. Não souberam ou não responderam 4% em 2 rodadas, depois 2%, 4% e 3%. A Quest entrevistou 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 120 municípios de quinta-feira passada até anteontem. Uma explosão numa empresa de equipamentos hospitalares na região metropolitana de Curitiba matou uma pessoa e feriu 2. O acidente ocorreu durante a recarga de um cilindro de oxigênio e está sob investigação. Vamos ver agora a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Eliana, boa noite. Boa noite, Renata, Bonner, e para você. A chuva predomina pelo Brasil. Tem previsão de sol o dia todo, só nas 2 áreas em amarelo, que incluem Brasília e Goiânia. Nestas outras capitais, há possibilidade de pancadas pontualmente fortes. As temperaturas chegam aos 28 graus em Rio Branco, Manaus e São Luís, 29 em Macapá, 30 em Fortaleza, Natal e Belo Horizonte, 31 em Teresina, Belém e Boa Vista, 36 graus no Rio de Janeiro. Do sul do estado do Rio ao sul de Minas Gerais, passando pela metade leste do estado de São Paulo e pelo leste do Paraná e de Santa Catarina, inclusive por Florianópolis e Curitiba, há risco de muita chuva e de problemas com alagamentos, ventos e granizo. As tempestades vão se formar com a passagem de uma frente fria que vem do Rio Grande do Sul. Amanhã, a região mais atingida deve ser a Grande São Paulo. Na capital paulista, estão previstos 60 milímetros de chuva, perto da média do mês. Os meteorologistas não descartam deslizamentos, quedas de árvore e destelhamentos. Litoral paulista, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e a região de Resende, no Rio, também podem ter grandes volumes de chuva amanhã. Na sexta-feira e no sábado, as fortes instabilidades se espalham por todo o Rio. E neste trecho, em roxo, pode chover acima dos 250 milímetros. Condição preocupante de Angra dos Reis à região serrana. Renata e Bonner. Tá aí o alerta. Obrigado, Eliana. 5 dias depois do terremoto que deixou mais de 3 mil mortos na Ásia, socorristas retiraram um homem dos escombros de um hotel em Mianmar, de onde uma mulher tinha sido resgatada ontem. Em outras regiões, equipes salvaram mais 2 homens e uma adolescente. E hoje foram divulgadas imagens inéditas dos efeitos do tremor. A polícia europeia desmantelou uma plataforma de compartilhamento de pornografia infantil que tinha quase 2 milhões de usuários no mundo. 79 pessoas foram presas. Desde que a investigação começou há 3 anos, a Europol identificou 1.400 suspeitos em mais de 30 países. O Brasil não faz parte dessa lista.
O Supremo Tribunal Federal decidiu proibir as revistas íntimas vexatórias em todos os presídios. A União e os estados têm 2 anos para comprar equipamentos eletrônicos com este fim. A revista íntima sem o equipamento só poderá ser feita se houver indícios robustos contra o visitante e se a pessoa maior de idade concordar. Agentes públicos podem responder na justiça em casos de abusos. A seguir, a programação especial dos 60 anos da TV Globo. As partidas da noite na Conmebol Libertadores. A morte do ator americano Val Kilmer. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. Morreu aos 65 anos de pneumonia o ator americano Val Kilmer. Ele estreou no cinema numa comédia, Top Secret, Super Confidencial, em 1984. E logo mostrou que era capaz de qualquer papel em Hollywood. Val Kilmer fez sucesso em filmes de ação, como Top Gun, Ases Indomáveis, a maior bilheteria de 1986. Foi Iceman, o rival de Maverick, personagem de Tom Cruise. Em 1991, estrelou um drama musical, The Doors, dirigido por Oliver Stone. Val Kilmer encarnou Jim Morrison, o vocalista da icônica banda de rock dos anos 1960. Ele também foi Batman em 1995. Foram mais de 80 filmes na carreira, que começou em Nova York. Aos 17 anos, Val Kilmer veio de Los Angeles, onde nasceu para estudar na Juilliard, uma das escolas superiores de arte mais importantes do mundo. E antes de estrear no cinema, chegou a recusar o papel num filme do diretor Francis Ford Coppola, porque tinha compromissos de teatro aqui. Coppola escreveu que Val Kilmer foi o melhor ator enquanto estudava, e depois seu talento só cresceu, que era uma pessoa maravilhosa e que vai sempre se lembrar dele. Val Kilmer tinha 65 anos e morreu de pneumonia, de acordo com a filha. Em 2014, foi diagnosticado com câncer de garganta. Se curou, mas a voz nunca mais foi a mesma. Sua última atuação foi em 2022. Ele reviveu o personagem Iceman em Top Gun Maverick, uma continuação de Ases Indomáveis ao lado de Tom Cruise. A voz de Kilmer foi digitalizada para ficar mais clara. The Navy needs Maverick. O ator fez questão de deixar um registro de vida no documentário Val, de 2021, e compartilhou uma mensagem. Não desista de suas ilusões, para que quando elas se forem, você ainda possa existir, mesmo não vivendo mais. Esta noite tem clubes brasileiros disputando a Conmebol Libertadores. O Edson Viana está lá em Santiago, no Chile. Boa noite, Edson. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Eu falo aqui do Estádio Nacional de Santiago, palco da estreia do atual campeão da Libertadores, o Botafogo, contra a Universidade do Chile. O time brasileiro vem sendo tratado aqui com muito respeito, como um gigante, não apenas pelo lado técnico, mas também pelo lado financeiro. E o investimento dá uma medida da diferença entre os dois times. O Botafogo investiu cerca de 500 milhões de reais nessa temporada em contratações. E a Universidade de Chile, o equivalente a pouco mais de 7 milhões. Quem também joga hoje pela Libertadores é o São Paulo, lá na Argentina, contra o Tajeres. E quem traz todas as informações desse jogo pra gente é o Edgar Alencar. Boa noite, Edgar. Oi, Edson, boa noite para você, boa noite a todos. A estreia do São Paulo vai ser aqui em Córdoba, na Argentina, a quase 700 quilômetros da capital, Buenos Aires. O adversário, Tajeres, por acaso, é o mesmo da primeira partida da Libertadores do ano passado. Em 2024, deu Tajeres por 2-1. O São Paulo, aliás, nunca venceu nas 4 partidas que disputou aqui na cidade do estádio Mário Alberto Kempes. A expectativa para uma nova história, agora na Libertadores 2025, é pelo retorno do meia Oscar.
ex-seleção brasileira, grande contratação para essa temporada. O jogador está recuperado de uma pequena lesão na perna esquerda e será titular na partida de logo mais. O estado de Pernambuco vai acompanhar o jogo da volta, da final do Campeonato Pernambucano. O Futebol na Globo começa logo depois do 3º capítulo de Vale Tudo. Renata Bonner. Obrigada, Edson. Abril é o mês de aniversário da TV Globo. E neste 26 de abril, ela vai completar 60 anos. Hoje foi apresentada a programação especial que vai comemorar essa data. Olha o Bonner! O encontro do Bom Dia com o Boa Noite. E que casa bonita. Aqui é muito bonito. Aqui é muito bonito. E é tudo de verdade, né? Não é cenário, é casa mesmo. Se na tela Maria Beltrão e William Bonner nunca estão próximos, hoje vieram juntos preparar o cenário. Bom, aqui é uma pimentinha, né? Aqui é uma pimentinha. Um dedo de moça, alguma coisa assim. É o início de uma grande festa. 60 anos da TV Globo. E o convidado principal é o Brasil inteiro. Nos estúdios Globo, onde a produção é sempre tão frenética, o dia teve muitas pausas para o abraço. Dezenas de jornalistas e influenciadores vieram conhecer os detalhes da programação. Serão 60 horas no ar, celebrando essa conexão olho no olho que se renova a cada dia. São 60 horas pra gente rir, pra gente se emocionar, pra gente torcer junto, pra gente relembrar personagens, histórias, momentos marcantes, pra gente se conectar com cada um dos programas que fazem parte da vida de tantos brasileiros. São 60 horas em que a gente vai ter, na história da Globo, um pouco da história do Brasil. Uma festa para a memória de cada um de nós, porque a história da Globo é contar histórias que vão nos emocionando ao longo da vida. Vão ser 60 horas de encontros dos dois lados da tela. Afinal, lembranças que aproximam todos os brasileiros estão na Globo. Essa história começa a ser contada na sexta, dia 25, a partir do Globo Repórter, que vai contar os desafios de se fazer televisão no Brasil 60 anos atrás. A partir daí, todos os programas vão ser especiais. No dia seguinte, o Parabéns a Você vem logo de manhã, no Bom Dia Sábado, com o É de Casa cortando o bolo na sequência. Um dia inteiro de programas especiais e a noite chegando com o último capítulo da novela das 7, Volta por Cima. No domingo, um domingão ainda mais aumentativo, antes de uma grande celebração com Luciano Huck. Multidões de olhos grudados na tela para ver Flamengo e Corinthians, o jogo das maiores torcidas do Brasil. O auditório e o futebol, vizinhos de tela que se dão muito bem. Não dá para você falar dos 60 anos de história da TV Globo sem falar da história dos programas de auditório. Acho que desde os tempos que Silvio Santos apresentava programa aqui na Globo, foi quando o auditório começou a estender o microfone ao povo. Então foi quando o telespectador começou a se enxergar na televisão. Para contar boas histórias, você precisa ter muito amor. Amor pelo Brasil, amor pelas pessoas. O esporte tem muito disso, o Luciano tem muito disso. Então acho que isso é uma junção que faz com que o nosso domingo fique muito poderoso e que toque profundamente o coração dos brasileiros. Na história do Fantástico, qual sua abertura preferida? Quem sabe não é a próxima, que estreia no domingo, 27 de abril. Domingo que só termina depois de uma grande homenagem. Domingo é dia de glória, é dia de Glória Maria. Essa é uma produção de muito carinho. São 4 episódios sobre a nossa colega que mostram a trajetória dela vitoriosa. E a gente vai exibir o primeiro episódio depois do Fantástico. Segunda-feira a festa continua. Tony Ramos conta as horas para a estreia da nova novela das 7, Dona de Mim. Muito animado, muito. Uma novela de Rosane Schwartzman, que vem do Vai na Fé, que foi um grande sucesso dela, mas ela vem com uma proposta interessante de novos dinheiros, ou do dinheiro de quem era tradição na indústria e de repente está preocupado porque está perdendo. Aí entra uma criança na vida dessa família, mas eu não falo, dia 28 de abril vocês vão assistir. O show dos 60 anos encerra as 60 horas, que vão ser marcantes, até mesmo para uma TV que produz 7.500 horas de conteúdo por ano. Conteúdo que fala do Brasil
para os brasileiros. Somos 14 mil na Globo, mais 10 mil nas emissoras afiliadas. Então tem 24 mil brasileiros que todo dia saem de casa para ajudar a contar as histórias de hoje e de amanhã para os brasileiros. Esse vínculo, esse laço, que é o laço da Globo com o Brasil. Os 60 anos é onde a tradição, a construção, o legado e o orgulho que a gente tem disso encontra com esse nosso interesse enorme na televisão do futuro, que é a TV 3.0, que é a TV cheia de camadas de interação e que começa a nascer agora. Laço que às vezes é invisível de tão próximo. Os 60 anos da TV Globo vão passar em todas as telas. Mas essa festa só é tão boa porque as melhores imagens passam sem parar no fundo da alma de cada um de nós. Nós estamos fazendo 60 anos. 60 anos de histórias. Se me ama, não é, Cecília? Claro que te amo. Quanto mais histórias uma família, um povo conta e ouve, mais rico ele é. Quem tem fé, voa. Memória é a soma das nossas histórias. Tô certo ou tô errado? Aqui tem lugar para todo mundo. 60 anos de TV Globo. O tempo vai ensinando. Essa história é a sua. E a nossa também, né? É, sempre. 2025 marca os 100 anos de Globo e os 60 da TV Globo. A gente vai comemorar junto. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições.